professora Jovilma Soares, né? E a nossa aula de hoje, ela será sobre planejamento físico-funcional de UAM, voltado para dimensionamento de equipamentos. Então, em outras aulas, a gente já viu vários fatores, né, que são levados em consideração na aquisição de equipamentos, vimos as formas de manutenção de equipamentos, vimos a classificação deles, né, eles se classificam em equipamentos de apoio, equipamentos que são indispensáveis ao UAM, que são básicos, e a gente já viu o dimensionamento de alguns deles, né, de caldeirão, de cubas, vimos as unidades de medida que são utilizadas, a conversão delas, enfim. E hoje a gente vai continuar, né, o estudo desse dimensionamento. Existem alguns equipamentos que não estão presentes em todas as UANs, mas quando presentes a gente tem que dimensionar, levando em consideração o quantitativo de refeições que são produzidas e o tipo de refeição. Além disso, nessa aula também nós vamos ver algumas inovações na produção de refeições coletivas. Então, além de novos equipamentos, né, novas embalagens, diversos processos mais modernos estão sendo implementados dentro das unidades de alimentação e nutrição, visando o quê? Ter uma produção mais rápida, utilizar o menor tempo possível, mas garantir a qualidade, seja ela sensorial, seja ela higiênico-sanitária do alimento. Então, vamos iniciar vendo o dimensionamento de balcão de distribuição. Quando a gente tem um serviço, né, de self-service, de autosserviço, o balcão de distribuição ele tem uma função primordial dentro da UAM, né? E ele tem uma função, além de utilização de equipamento para distribuição de refeições, ele mantém os alimentos a temperaturas adequadas durante o tempo em que esse alimento está exposto a consumo, né? Então, ele tem um papel muito importante para se manter a qualidade das refeições. Então, esses balcões, eles vão depender do tipo de preparação que vai ser servido, né? Nós temos balcões que mantêm temperatura elevada, né, para alimentos que são servidos quentes. Temos balcões para sobremesas, que mantêm já em temperatura de refrigeração. Temos balcões de temperaturas mais baixas para a distribuição de saladas ou de pratos frios. Então, depende do tipo de preparação que vai ser servido, vão existir vários modelos de diversas formas, né, com temperaturas diferentes. Depende também do peso de cada preparação que vai ser colocado dentro desse balcão e a gente também leva em consideração a capacidade do recipiente, né? O quanto cada cuba dessa, que é colocada dentro do balcão de distribuição, consegue, né, ocupar de alimento. Então, o tipo de preparação que a gente vai servir, ele vai definir se essas cubas elas vão ser rasas, elas vão ser fundas, se as preparações serão montadas na própria cuba. Então, se a gente tem um tipo de alimento que não pode ser colocado em camadas, ele tem que ter uma cuba rasa, né, para que ele seja montado lá. Então, tudo isso vai interferir, né, esse tipo de alimento, no tamanho da cuba, no modelo dessa cuba, enfim. E aí, para o cálculo de balcão de distribuição, a gente leva em consideração alguns aspectos, né? Então, para esse cálculo, a gente vai observar o tempo médio em que as refeições elas serão distribuídas e o horário em que essas refeições elas serão servidas. A gente vai observar esses dois parâmetros. Então, eu vou dar aqui um exemplo, e aí, se vocês quiserem, né, em casa, vocês podem tentar resolver a questão, e depois eu vou apresentando, né, a resolutiva de cada uma. Vocês podem dar uma pausa no vídeo para resolver essa questão, e depois vocês vão exercitando e vendo a resolutiva. Então, eu trouxe aqui um exemplo 5. Tomando-se como parâmetro o tempo de 1 minuto
para servir 10 refeições e o tempo disponível para distribuição como 2 horas, quantos balcões serão necessários ou são necessários para servir 2.400 refeições? Então, veja que a gente tem aqui tempos, a gente tem quantidade de refeições, né, que acontecem nesse tempo, e a quantidade total. Então, nós temos 1 minuto, né, para servir 10 refeições, mas nós temos um tempo de distribuição total de 2 horas, e nós temos que servir 2.400 refeições. Então, vocês podem dar pausa, se vocês quiserem, tentar resolver a questão, e agora eu vou mostrar a resolutiva, certo? Então, o primeiro passo é o quê? É a gente utilizar como parâmetro esse índice que diz quantos minutos eu utilizo para conseguir distribuir um quantitativo X de refeições e fazer uma regra de 3 para ver quantas refeições eu consigo distribuir em um balcão utilizando o meu tempo total que eu tenho disponível de distribuição. Então, se em 1 minuto, como já vem apresentado na questão, eu consigo servir 10 refeições diferentes, né? 10 refeições diferentes não, gente. Se em 1 minuto, me desculpem, eu consigo servir o quantitativo de 10 refeições em 120 minutos, que é o tempo total que eu tenho disponível, né? Quantas refeições eu consigo servir? Então, a partir desse cálculo, de uma regra de 3 simples, a gente vê que a gente consegue produzir 1.200 refeições em 2 horas, certo? O segundo passo é a gente analisar a partir desse parâmetro que eu tenho, né? Que em um balcão eu consigo servir 1.200 refeições, mas a questão diz que eu preciso servir 2.400. Então, quantos balcões serão necessários para servir essas 2.400? Também se utiliza uma regra de 3 simples, e aí eu tenho que eu consigo servir as 2.400 refeições se eu tiver disponível 2 balcões. Então, assim, são cálculos simples, certo? São questões um pouco intuitivas, a gente fazendo, mas só com treino, praticando, vocês conseguem facilmente resolver questões semelhantes a essa. E aí isso também é importante não só para a resolução de questões, mas principalmente para futuramente na atividade profissional de vocês, enquanto nutricionistas, terem esse respaldo aqui e conseguirem, né, dimensionar uma média de equipamentos como o balcão que vocês vão utilizar, né, que vocês precisam para o funcionamento dentro de uma UAM. Outro equipamento, que é um equipamento básico, né, ele é indispensável dentro de uma UAM, e tem extrema importância no funcionamento, na preparação de refeições, são os fornos, né? Então, a gente também tem como dimensionar quantos fornos a gente precisa dentro de uma UAM para produzir a quantidade de alimentos que a gente se propõe a distribuir por dia. Para fornos, a gente tem que prestar bastante atenção em relação às câmaras, né? Então, existem fornos com mais de uma câmara dentro, e a gente utiliza a quantidade de câmaras para avaliar qual é a capacidade que esse forno ele consegue assar de um alimento, certo? Então, a gente leva em consideração 2 parâmetros principais, que é o tempo de cocção da preparação de maior per capita. Então, entre as preparações que eu tenho, aquela de maior per capita, eu vou olhar o tempo de cocção dela, certo? Porque ela é em maior quantidade. E vou avaliar também a quantidade assada por câmara. Então, de posse dessas informações, eu consigo calcular, dimensionar quantos fornos eu preciso dentro da minha UAM. Então, vamos tomar como base aqui esse exemplo. Então, considere uma câmara de um forno, uma câmara, prestem atenção, que prepara aproximadamente 14.500 gramas ou 14,5 quilos de galinha em um período de 25 minutos. Quantas câmaras são necessárias para assar 300 quilos em 3 horas? Então, temos alguns parâmetros aqui. Nós temos que uma câmara faz 14,5 quilos em um período de 25 minutos de galinha, certo? Quantas câmaras eu preciso para
para assar 300 quilos num período de 3 horas. Então, se vocês quiserem também, dão uma pausa aqui, respondem a questão ou tentam resolver. Eu vou passar agora para a resolutiva dessa questão. Então, o primeiro passo é a gente estipular quanto essa câmara ela conseguiria produzir no período total de tempo que eu tenho, que são os 180 minutos ou 3 horas, certo? Então, prestem atenção, se 14.500 gramas eu consigo produzir em uma câmara em 25 minutos, quantos gramas ou quilos de galinha eu consigo produzir em 180 minutos utilizando uma única câmara? Então, fazendo uma regra de 3 simples, a gente chega num total de 104,4 quilos. Ou seja, uma câmara, no período de 3 horas, que eu tenho o tempo disponível para preparar esse alimento, eu conseguiria produzir em uma câmara 104,4 quilos. Eu já tenho informação bem importante. Mas eu preciso produzir 300 quilos. E a pergunta é isso, se em uma câmara, nesse tempo disponível, eu consigo produzir 104,4 quilos, quantas câmaras eu preciso para produzir 300? E aí, o segundo passo, que eu já falei, a gente faz outra regra de 3 simples. Em uma câmara, eu consigo produzir 104,4 quilos. 300 quilos eu preciso de quantas câmaras? Então, fazendo uma regra de 3, gente, a gente precisa de aproximadamente 3 câmaras, certo? Aqui na regra de 3 não vai dar um valor exato, mas se você arredondar vai dar 3. A gente precisa de 3 câmaras de forno, né, dentro de um forno, para produzir 300 quilos de galinha em um período de 3 horas, certo? E aí, além da gente calcular o dimensionamento de alguns equipamentos, a gente também pode racionalizar esses equipamentos dentro de um A1. Por quê? Porque muitas vezes, durante o tempo de distribuição, né, que a gente tem disponível, a gente pode utilizar aquele equipamento, higienizar e utilizar novamente para preparar mais refeição, né, mais alimentos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Racionalize um caldeirão de 500 litros para cozinhar 120 quilos de feijão em 2 etapas. E aí vem alguns dados aqui. A distribuição, ela se inicia às 12 horas e 30 minutos. O fator de cocção aqui é 2,47 do feijão. A proporção de cocção é 1 parte de feijão para 4 partes de água. O per capita desse feijão é de 60 gramas. O número de comensais totais que a gente tem é 2.000 e a câmara de ar ocupa um espaço de 15%. Se a gente relembrar a outra aula de equipamentos, a câmara de ar ela tem um valor fixo de 10%, se ela não vier sendo explícita, assim, descrita em uma questão, é um valor fixo de 10%, mas quando descrita, né, então a gente pensa aqui que isso aqui é um ano que já tem um funcionamento há um tempo, e eles utilizam como parâmetro 15%. E aqui a gente utiliza os 15%. Então, vamos para a resolutiva dessa questão. O primeiro passo aqui é a gente achar o volume efetivo, né? Dentro do caldeirão inteiro, vocês lembram que a gente tem um volume efetivo e um volume nominal. A gente quer saber aqui o volume efetivo desse caldeirão. Então, para a gente saber o volume efetivo, a gente subtrai os 500 litros, que é o volume nominal total do caldeirão, menos a câmara de ar. Então, 500 menos 75, esse caldeirão ele tem 425 litros de volume efetivo, né? Que é possível a gente adicionar água e alimento cru e levar à cocção. Como a gente tem como dados a proporção de cocção de 1 para 4, então dividindo isso por 5 partes, nós temos que uma parte, que pode ser ocupada pelo feijão cru, ela corresponde a 85 quilos. Então, nós temos 85 quilos de feijão cru que devem ser levados à cocção, certo? E a gente vai racionalizar esse caldeirão de 500 litros para cozinhar 120 quilos. Então, vejam bem isso aqui. A gente tem 85 quilos de feijão cru, mas a gente precisa cozinhar 120 em 2 etapas.
Então, o caldeirão, ele só comporta 85, apesar de precisarmos de 120. Então, uma forma de racionalizar é a primeira etapa, a gente pode iniciar de 6 às 9, certo? E aí estipular que a gente gasta em torno de 3 horas para a cocção do feijão. E aí, como a gente precisa de 120 e o caldeirão comporta 85, a gente pode racionalizar em duas etapas, a gente divide por 2 e ficam valores iguais. Então, a gente pode utilizar 60 quilos de feijão vezes o fator de cocção 2,47, então a gente teria 148 quilos já de feijão cozido na primeira leva. A gente dá um espaço de higienização de um para outro, em torno de 15 minutos, e a gente iniciaria a segunda etapa de cocção de 9h15 até as 12h15. E a gente colocaria mais 60 quilos, a gente teria 148 quilos de feijão, e aí a gente conseguiria racionalizar nos dois horários, em duas etapas, essa produção, e ao chegar às 12h30, toda a produção já estaria pronta, feita, certo? A gente também pode dimensionar bandejas, talheres e copos, certo? Então, existem parâmetros básicos para esse dimensionamento, então, ele é feito a partir da área total do refeitório, da área total que a gente calcula, na verdade, certo? Então, caso o refeitório seja totalmente ocupado, a gente calcula um material suficiente para cobrir 2 vezes a capacidade do refeitório. Então, exemplo, quantidade de utensílios para uma UAN que atende 1.200 comensais e funciona das 11h30 às 13h30. Então, a gente vai lembrar do parâmetro que é utilizado para calcular a área de refeitório, certo? E a partir disso a gente estabelece esse dimensionamento. Então, aqui seria 2 vezes, para cobrir 2 vezes, a capacidade do refeitório. A capacidade está 400, por quê? Porque, segundo a NR24, a gente deve calcular, né, 1/3 do número de comensais naquele horário de distribuição, o maior número de comensais, e a gente deve calcular 1/3 desse valor e considerar 1 metro quadrado por usuário, né, por comensal, para calcular o de refeitório. Então, se a gente tem 1.200 comensais no total do almoço, esse é o número, né, máximo servido nesse momento, das 11h30 às 13h30, é o total de refeições, a gente divide isso por 3, que fica 400. Então, a gente considerar de refeitório 1 metro quadrado por usuário, daria 400 metros quadrados, e a gente multiplica esse valor 400 por 2 vezes. Então, a gente precisaria de 800 bandejas, 800 talheres e 800 copos. E aí entra pratos também. Caso o refeitório ele seja ocupado em intervalos, certo? A gente calcula esse valor com base no horário que tem maior quantidade de comensais. Então, se esses 1.200 fossem divididos em horários específicos e fossem quantidades diferentes de comensais, a gente iria pegar o horário que tem o maior número de comensais e fazer o cálculo. Aí, outros equipamentos, né, dentro do UAN: amaciador de carne, moedor, descascador, fritadeira, etc. Para dimensionar esses equipamentos, a gente leva em consideração o peso do gênero a ser processado, o tempo disponível para processamento e a capacidade produtiva do produto, né, desse utensílio. E aí isso é muito individual, é levado em consideração recurso financeiro da UAN, necessidade que a UAN tem, a produtividade, então não existe um cálculo específico para eles. Eles são dimensionados, né, de acordo com as necessidades da própria UAN. E agora, nós entraremos nas inovações tecnológicas na produção de refeições coletivas. Talvez alguns de vocês já tenham até tido contato com alguns dos produtos, né, ou equipamentos que eu vou apresentar aqui, mas isso é o que há de mais moderno, certo? Eu fiz busca em artigos científicos e na internet, de forma geral, do que está sendo utilizado atualmente na produção de refeições, inclusive que nem ainda está sendo utilizado, mas que está sendo pesquisado para ser utilizado na produção de refeições coletivas, certo?
Então, recentes avanços nas áreas de biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia da preservação, elas têm oferecido um número vasto, né, de oportunidades para a aplicação do setor alimentar. Quando a gente pensa em embalagens, principalmente, a biotecnologia tem ganhado um destaque imenso, né? A utilização de microchips, de embalagens ativas, que a gente vai ver um pouco mais na frente, tem sido uma forma satisfatória, né? De produzir refeições de forma mais prática e de aproximar o cliente desse produto, né? Trazer mais interação entre o cliente e o produto. Então, essas inovações, elas surgem de uma demanda onde um número maior de pessoas, a cada vez mais, tem consumido alimentos, principalmente fora de casa, e tem prezado pela praticidade desse consumo. Então, cada vez mais procuram-se alimentos de preparo rápido, mas que também tenham qualidade. Então, a gente observa que há uma evolução dessas técnicas de preservação e conservação, principalmente para você conseguir estocar esse alimento por o maior tempo possível, né, que o processamento dele consiga conservar ele por mais tempo, mantendo as suas qualidades. Então, no sistema de produção de refeições, o principal objetivo da utilização de inovações tecnológicas é que a gente consiga melhorar, que a gente consiga organizar esse sistema produtivo, para que essa produção de refeições aconteça de forma rápida, né, com, às vezes, um custo-benefício, né, e com qualidade. Então, uma das refeições principais na área de produção de alimentos coletiva, certo? São os sistemas de produção de refeições em cadeia quente, com resfriamento e congelamento posterior, certo? Então, nos sistemas de produção de refeições em cadeia quente, a gente tem refeições mantidas a temperaturas superiores a 65 graus Celsius durante todo o processo. Então, a gente observa muito isso em balcões de distribuição, né? Em restaurantes comerciais ou institucionais, em que as refeições elas são mantidas, né, em aquecimento a 65 graus ou mais durante o período de exposição, que gira em torno de 2 a 3 horas. Temos também sistemas de produção de refeições utilizando uma cadeia fria, né? E aí a gente tem o cook serve, que eles utilizam a cadeia quente no processamento, certo? Mas que proporcionam uma posterior conservação do alimento a frio. Então, nós temos o cook serve, né, que é um sistema antigo e muito comum, e que as refeições elas são servidas em menos de 2 horas, mas mantidas em temperatura elevada, e o cook warm hold, que as refeições elas são mantidas a temperatura controlada. E a maior dificuldade desses sistemas é manter a temperatura do alimento nesse período de distribuição, e principalmente quando se trata de refeições descentralizadas, que você tem a produção em um local e o transporte do alimento a outro. Então, manter a temperatura durante esse transporte até a distribuição é uma das principais dificuldades. Nós temos os sistemas de produção de refeições a frio, né? Então, esses alimentos são processados, são levados à cocção, mas são imediatamente submetidos a uma cadeia fria, para tentar preservar pelo maior tempo possível. Então, a gente tem o cock-chill e o cock-freeze, que são os dois sistemas mais discutidos, né, modernos, que têm sido implementados e pesquisados em diversas universidades e centros de pesquisa. Então, esses sistemas, os requisitos é que você utilize uma matéria-prima de qualidade, que você proporcione a destruição de micro-organismos, um arrefecimento rápido, seja por um sistema de refrigeração ou congelamento, que você mantenha condições de armazenamento adequadas, que o reaquecimento seja feito de forma correta, para você manter a qualidade do alimento. Você deve ter uma infraestrutura adequada e equipamentos específicos, né? A gente precisa de equipamentos que reduzam drasticamente a temperatura do alimento logo após a cocção. As vantagens desses métodos é que eles aumentam a flexibilidade, alta produtividade, então eles produzem um quantitativo de alimentos em um menor tempo, né, de forma mais eficiente, e eles diminuem desperdícios. Por quê?
porque esses alimentos têm uma qualidade microbiológica em conservação melhor do que no processo normal de fabricação. As desvantagens é que eles precisam de um investimento elevado, porque você utiliza alguns equipamentos específicos. Eles têm que se adaptar aos cardápios, né? Ou o cardápio tem que se adaptar ao sistema, porque nem todos os alimentos podem ser utilizados por esses dois sistemas, e dá uma menor segurança dos consumidores por ser sistemas novos de utilização. Então, geralmente, o consumidor ele fica com um pouquinho de pé atrás, né, quando se apresenta um novo sistema de processamento de alimentos. Então, o cocktail, ele se baseia nesses 4 passos, né, que é a cocção, o resfriamento rápido, o acondicionamento e a regeneração e distribuição do alimento. E após a cocção, o que é que acontece? Esse alimento ele sofre um resfriamento rápido em equipamentos específicos, em até 2 horas, ele tem que chegar até 21 graus, baixar de 57 a 21, e em até 4 horas ele tem que chegar a 5 graus Celsius. E aí, depois que ele fica resfriado, ele fica armazenado, e antes de ser consumido, ele é regenerado, ele é levado ao aquecimento novamente para consumo. E esse produto, ele deve ser consumido em no máximo 5 dias. Ele já foi testado, eu já vi trabalhos realizados com ele, por exemplo, na Unicamp, né, na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, que eles tentaram implementar o sistema Cocktail no RU, que é o restaurante universitário da universidade, e eles perceberam que a carne, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas geralmente as carnes, elas são, às vezes, levadas à cocção no dia anterior, porque o quantitativo é tão grande do que seria produzido, que no dia da distribuição não tem como isso acontecer. Então, às vezes há desperdício de carne, né? Pode perder produto. Então, eles tentaram implementar o cocktail na Unicamp, fizeram testes no RU para avaliar se daria para produzir uma quantidade adequada de carne no mesmo dia da distribuição. E eles viram que sim, nesse trabalho. Os resultados foram bem satisfatórios. As amostras elas tiveram uma aceitação sensorial, qualidade microbiológica aceitável, qualidade físico-química, né? E você reduziu o tempo de produção do alimento. O sistema Cock Freeze ele é um sistema semelhante a Cocktail, com a diferença de que o alimento ele não é refrigerado, ele é congelado. Então, você proporciona um arrefecimento e congelamento a menos 18 graus. E ele tem que chegar a uma temperatura de menos 5 em até 90 minutos, certo? O descongelamento desse alimento para ser consumido, ele deve ocorrer em temperaturas de 3 a 10 graus. E aí é uma etapa muito importante, né, que pode servir como veículo de crescimento microbiano no alimento. Então, deve ser uma etapa que deve ser bem monitorada para que o alimento mantenha a qualidade na hora do consumo e ele proporciona um maior tempo de conservação, até 8 semanas. Então, nesses sistemas se utilizam equipamentos, né, principalmente esses equipamentos que reduzem a temperatura drástica do alimento, e eles devem manter as temperaturas entre 0 e 3 graus, e eles são usados unicamente para esses processos. Então, é um investimento que a unidade de alimentação faz, né, para implementar sistemas mais modernos de produção. A gente também tem o sistema Stimplicity, certo? Esse sistema ele já conta com uma embalagem diferenciada, e aí esse produto ele é levado ao micro-ondas nessa embalagem. Essa embalagem ela tem uma válvula superior que funciona como se fosse uma panela de pressão, digamos assim, e aí, ao ser levado ao forno micro-ondas, você remove esse filme e o alimento está pronto para consumo. Então, é um método bem prático, certo? Deve ser mantido a temperaturas inferiores a 5 graus Celsius, ele tem validade por 4 dias, e ele é impróprio para produtos fritos ou de pastelaria, porque perde essa consistência, ele não consegue manter essa consistência pelo processamento. A gente tem um sistema de sous vide, certo? Esse sistema ele utiliza embalagens a vácuo para a cocção do alimento, e o alimento ele é levado à cocção nessa embalagem. Ele é muito utilizado para alimentos crus, minimamente processados ou pré-cozinhados. A confecção é em temperatura controlada e o arrefecimento acontece em um período de até 90 minutos
em temperaturas de 0 a 3 graus. E ele tem validade por 8 dias. De 8 dias. Temos o sistema Hot Fill, que é muito utilizado para produtos ácidos, né, que tem pH inferiores a 4,6, então, néctares, sucos de frutas, alimentos pré-embalados. E o produto ele é acondicionado e selado a quente dentro de uma embalagem, de uma garrafa. Então, os alimentos eles são processados de 90 a 95 graus Celsius e no momento do enchimento da garrafa eles devem estar a temperaturas de 82 a 85 graus. Então, esse tipo de processamento ele cria um ambiente anaeróbico e ele reduz muito as taxas de oxidação. Então, aumenta o tempo de conservação da vida de prateleira do alimento. Nós temos também diversas tecnologias novas sendo implementadas na embalagem, né, dentro do ambiente que o alimento ele está inserido na sua embalagem. Então, a gente tem a utilização de embalagens com atmosferas modificadas, que já não é uma metodologia, não é uma forma tão recente, tão nova, mas que hoje vem sendo estudados diversas composições gasosas para se chegar a uma melhor conservação do alimento, com menor crescimento microbiano, né, para que o alimento fique mais tempo disponível sem alteração físico-química. Nós temos hoje as embalagens ativas e embalagens inteligentes. Então, diversas embalagens, como as demonstradas aqui no slide, elas conseguem conversar com o consumidor. Então, como essa embalagem de carne aqui, é uma embalagem que ela demonstra se essa carne ela está sendo submetida a processos de congelamento e descongelamento, se há mudanças na temperatura. Quando vai havendo mudanças na temperatura de armazenamento, esse códigozinho de barra vai ficando azul, a embalagem vai adquirindo uma coloração diferente. Lá em cima no slide, de frutas, né, acho que são peras dentro dessa embalagem, ou laranja, de acordo com a cor que fica nessa etiqueta, onde tem as duas setas apontando. Então, se a etiqueta ela ficar vermelha, laranja, amarela ou verde, indica o grau de maturidade dessa fruta. E aí, cada etiqueta já traz, né, se a fruta ela está muito madura, se ela é propícia para a utilização de sucos, né, ela já dá uma visão para o consumidor como é que essa fruta ela se encontra e as formas de processamento dela. E esse último aqui, que é o da banana, a imagem, a gente tem os saquinhos e a gente tem absorvedores de etileno. Então, isso é muito importante, principalmente para alimentos que vão ser exportados, por exemplo, né, que vão demorar muito a chegar no consumidor final, porque o etileno é o hormônio do amadurecimento. É ele quem faz o fruto ele continuar, né, amadurecendo até chegar à deterioração. Então, esses saquinhos, eles são feitos de absorvedores de etileno, né, que evitam que esse fruto, né, prolongam esse tempo que o fruto vai amadurecer totalmente. E a gente também hoje tem a rastreabilidade como um fator muito importante nas embalagens de comunicação com o consumidor, né? Então, utilização de código de barras, de etiquetas de identificação por radiofrequência, fitas magnéticas, que conseguem mostrar ao consumidor o local que o alimento foi produzido, quando foi, as condições desse processamento, né? Conseguem dar diversas informações que são extremamente importantes para o consumidor. Então, gente, o conteúdo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, a gente viu aqui alguns equipamentos que a gente pode mencionar e a gente viu também o quanto é importante essas inovações, porque elas são pensadas, né? São pesquisadas e são feitas pensando em melhorar o processo de produção de alimentos.